O Fernando Arana, né? O outro falou que não pode vir aqui porque eles estão com muito serviço. Mas a distância ele consegue nos ajudar ou não? É só a gente tem que ver a pauta. Não, a pauta está aqui, ó. Mas eles não estão vendo, né, a nossa pauta. Eu iniciei a apresentação. Sim, vocês conseguem ver? Conseguem? Estamos vendo, sim. Está aparecendo aqui. E já está transmitindo e gravando? Sim. Os dois? Já. Iniciar, porque a tela tem pressa. Não, fica tranquila, eu já falei que Eu lá... tenho que pegar a estrada, saindo daqui, pegar o meu filho que está em outro lugar. Então, nós vamos começar a dar início à reunião, deixa eu colocar o número, 161ª? Ai, gente, eu preciso lembrar, hein? 61ª reunião, e com a participação, então, da professora Pela, do Alexandre, do Lucas e da Denise. Então, vamos iniciar a ordem. Temos aqui um cancelamento de matrícula, porque não formou turma da graduação? Porque foi cancelada por número insuficiente de alunos. Então, ele pede para cancelar a matrícula da monitoria 1, que é feita na graduação, porque a disciplina da graduação não vai ser oferecida, né? Não foi oferecida. Então, a gente costuma autorizar, porque não foi responsabilidade do aluno, né? Uhum. Então, aprovado. Alguns exames de qualificação, nenhum desses é de referendo, né? Não. Então, nós temos o Vinícius, orientado do professor Marcos, vamos ver a ficha dele? Sim. A defesa passa direto na CPG ou tem que passar aqui as defesas? As defesas. Teve uma defesa segunda-feira. Teve, eles não me mandaram, porque geralmente a pós que manda. Acho que vai direto lá para a CPG, viu? É? Qualificação aqui, defesa lá. Bom, então, vamos lá. Esse já é o relatório final, isso, né? Tá bem, então, cadê os votos? Tem outro documento aqui. Ela participou? Só mandou esse aqui. Não, Jana. Foi Leandro Andróstico. Marcos Fava, Leandro e Luciana. Então, eu preciso que isso venha preenchido certo, né? Para a gente ver os votos individuais. O trabalho está aprovado? Eles só mandaram isso aqui, professora. Relatório final. Voto final, Silvio. Vê se está com campo de preenchimento esse voto. Parece que não está com a opção. Mas o primeiro item não é o de inscrição? A gente não tem que olhar a banca. É inscrição. Mas eles mandaram só isso aqui, ó. Será que é só porque online? Não volta lá na pauta. Tá. Inscrição e exame. A gente deveria ver aqui a composição da banca. Por isso que não tem o voto. Não foi feita a banca ainda. Mas então, lá no relatório, a gente vê os membros. Então, vai ser composta pelo Marcos, pelo Leandro, da GV, e pela Luciana, da SPM. Como se trata também de qualificação, é qualificação, né? Isso. Não tem exigência aí de membro externo, mas eles já têm membros externos. Então, tudo bem. É porque é só a formação da banca. Mas não é esse o documento que tem que vir para a pauta. Porque está faltando o suplente, né? Quem que seriam os suplentes? Exato, assim, esse não é o documento certo. Depois eu quero ver o documento certo, porque eu vou anotar aqui para teria que ver a banca completa. Tá. É o formulário, aquele formulário, né? Mas eu não me preocupo, porque o pessoal da pós, lá da secretaria, orienta bem os alunos quanto a isso, para não... Eu vou pedir, professora. Só para a gente ter o documento certo, né? Tá bom. Ok, então esses são os titulares, a princípio, né? Então, eu quero ver os suplentes. Agora sim, o relatório de qualificação do Fernando Camata, orientado da professora Silvia. Luiz Camata, né? Luiz Fernando Camata. Então, aprovado por unanimidade pela banca, Silvia Eduardo Coelho e o Leander Klein. Muito bem. Aprovado. E quando é aprovado assim, por unanimidade, eu acho que a gente aprova de referendo, não, Denise? Pode passar, professora? É porque assim, eu tenho passado a de referendo só o que eles pedem. Tá bom. Então, quando não há nenhuma desavença assim, na banca, se o aluno às vezes tem urgência, faz a de referendo. Tá bom. Temos outro aluno também da Silvia, o Júlio Gumiero. Isso. Eu acabei fechando lá, só um minutinho, professora.
Tem mais depois, na pauta suplementar, que é igualzinho esse que chegou tudo ontem. Tá. Esse é o vídeo só. Tá. São muitos? São aqui, ó, tem, na pauta suplementar tem 1, 2, 3, 4. São 4, que é a mesma coisa. Leonardo Medeiros Barreto, a Stephanie, o Frederico e a Lorena. Tá bom, então, vamos abrir só para ver como foi a cotação da banca. Com a banca do Leonardo Barreta, aprovado por unanimidade. Vamos fazer mais rapidamente. Stephanie Raulino? Isso. Raulina. Raulino. Aprovada também por unanimidade da professora Simone. Okay. Flávia e o Alexandre. O Frederico Donadon, orientado da Gessiane, né? Isso. O Alexandre está em todas as bancas. Aprovado, quando eu lembro quando passou unanimidade também. Sim. A Lorena, orientada do Alexandre, também aprovada por unanimidade pela Gessiane e pela Fernanda. São só esses? São só esses. Tá, então a gente volta lá para a pauta. E aqui são todos referendos. Sim, esses a gente teve que fazer de referendo por causa de prazos. Isso. Os dos resultados final, né, do processo seletivo de mestrado e doutorado, vamos mostrar esses primeiro, aqueles que nós fizemos de segunda entrada, né, o segundo trimestre. Esse é o do mestrado, então, Gisele ficou com a Adriana Caldana e o Marcelo ficou com a Gessiane, no mestrado. E o resultado do doutorado, isso a gente já aprovou de referêndum para poder publicar. Eram 3 candidatos, Luiz Alberto. Aqui não aparece, esse é o resultado, mas não é das notas. Não Tem é? mais um, acho que eu fiz 2. Esse aqui tem o ofício. Isso, esse aí. Então, Luiz Alberto ficou com a Perla, Ana Alice com a Cláudia e o Gessé também com a Perla. Muito bem. Então, agora a gente tem outros 2 referendos de processo seletivo que a gente preferiu passar antes da CCP, porque também são corriqueiros, né? A gente só gestou as datas, mas para poder divulgar rápido o de doutorado, para a entrada no 3º trimestre, doutorado e doutorado direto, mesma coisa. Então, não há nenhuma alteração, a arguição continua à distância e a entrada para o 3º trimestre. Então, a gente só ajustou as datas, já foi divulgado. Tem o calendário no finalzinho. Isso. Então, inscrição até dia 14/7. Então, ajudem a divulgar para a gente, né, ter mais candidatos dessa vez. E aí, o outro processo seletivo é o do aluno especial, para este 3º trimestre, ou para o 2º? Esse aqui. Deixa eu ver. O 3º, né? Porque o do 2º a gente já... não, esse é do 2º? Peraí. 3º. É o do 3º. Não, é o do 2º. Por isso que a gente fez rápido, porque estava bem em cima da hora mesmo. As aulas começam. Mas já não teve o resultado, Denise? Do aluno especial. Então, a gente vai passar o edital e já o resultado. E o resultado. O resultado está aqui. Professora, acho que o edital eu acabei anexando. Esse é o resultado. Então, Mercado de Capitais passou um aluno, Floriano, e Comportamento Consumidor passou a Ademar Lobo. Isso. Tá bom, então a gente já tem, não tem nem como não aprovar o edital, que a gente já tem o resultado, né? Então, então tinha que estar aí na pauta também o resultado. O resultado tinha que estar aqui. Eu acabei anexando as notas aqui. Aliás, esse é o resultado do aluno especial. Então, inclua depois lá na ata também o resultado. Tá. Não só o edital. Tá bom. Ô, Jana, mas assim, eles se inscreveram com base nesse edital 191, foi isso? Isso, o edital eu aprovei a de referêndum. Tá. Em seguida da reunião passada, nós percebemos que não ia dar tempo de fazer o processo seletivo. Então, a gente já lançou o edital, acho que no dia seguinte, né, Denise? Foi super rápido. Tá, mas foi para divulgar, aí
os alunos se inscreveram, fizeram as provas, e a gente divulgou semana passada, ou segunda, não lembro quando foi. Recentemente, agora, a gente já divulgou o resultado. Então, em um período de um mês, foi feito edital, divulgação, provas e resultado. Não, Senão, perfeito. não ia dar tempo de Quantos eles entrarem. alunos se inscreveram para participar como aluno especial desse edital? 3. Um foi reprovado. Porque ele plagiou aquele ditado. E esses 2 foram aprovados. Talvez deveria ter tido mais tempo, né? A gente tem que fazer essa divulgação com mais antecedência. Esse já tem bastante. Esse foi o terceiro trimestre. Já vai ter mais tempo. Ele está aí, o edital do terceiro trimestre? Então, professora, eu acabei anexando só o resultado, eu esqueci de pôr, ó. Desculpa, eu que errei mesmo. Não preciso só colocar tem que colocar depois. o edital também. Sim, eu coloco. Eu recebi ele hoje. Então, eu acabei não pondo. Ver, por favor. Mas ele já está no site, ó. Deixa eu pôr aqui, porque eu já fiz no site do Portugal, apesar de não estar aqui no país. Ele já está aqui. Você entrou no PPGE. Porque ele demora para carregar. Você está no PPGE. Que dureza. Peraí, vou voltar. Ainda está no dia quanto? Será que está? Não, está certo agora. Ela em disciplinas. Não, é processo seletivo? Processo de seleção, alunos especiais. Aqui, ó. Aqui, terceiro trimestre. Então, esse também tem que estar aqui na pauta. Sim. Ele também foi aprovado a de referendo. Foi, professora, foi sim. Então, esse está aberto e a gente tem bastante vaga. Tem, olha, esse tem. Põe lá as vagas. Ó, aqui, ó, esse tem bastante. 5 vagas para técnicas, 10 para pesquisa e desenvolvimento e inovação, 5 para internacionalização, 5 para economia de empresas, se for oferecida, ainda não sabemos se vamos manter, né? E 10 para redes econômicas e sociais. Vamos ver se a gente tem mais, então, alunos, tem mais vai ter mais tempo de divulgação. Esse tem mais prazo, ó. Vai ser até dia 21/7. Então, só anota aí para não esquecer de pôr depois na ata a inclusão do edital e do resultado. Tá. Ok. Os alunos especiais. Então, vamos lá. Alguma consideração? Estão aprovados. Sobre orientadores, a gente tem um pedido de recredenciamento do Alexandre Dias. O parecer chegou, né? Vamos abrir o parecer, só o parecer da Simone. Esse é do Alexandre. Então, pode ir passando. Projetos, publicações, projeto de pesquisa. E aí, no finalzinho, conclusão, favorável. Bem. Então, manifestações, vai se abster? Extensão do professor Alexandre, está aprovado. O outro pedido é o da Marina, também de recredenciamento, né? Isso. A professora Adriana mandou? Mandou sim. Então, também mesmos itens de avaliação. Pode passando. Isso aí. Linha de pesquisa, publicação, projeto, orientações concluídas, disciplinas e o parecer é favorável. Favorável também. Então, também está aprovado. Parte de bolsas. Temos aqui um pedido de acúmulo. Esse é um pedido diferente, ela foi bastante, assim, correta, né? Mas talvez, bom, não sei se precisa ou não, mas foi apenas para uma aula, né? Normalmente a gente dá autorização quando é algo contínuo, mas ela fez o pedido, eu aprovei a de referendo, porque a aula já foi ministrada, inclusive.
Então, o pedido chegou para mim antes dela ministrar, eu autorizei, foi apenas uma aula que ela ministrou no MBA, e é isso. Isso passa sempre pelo orientador primeiro, né, Jana? O pedido, o formulário tem que estar assinado pelo orientador, tem que estar ciente. E lá o aluno menciona a quantidade de horas. Isso até é uma coisa que a gente ainda vai voltar a discutir, não hoje, porque eu não pus na pauta, mas tem a nossa deliberação interna sobre as permissões para acúmulo, e eu percebi que os outros programas são mais flexíveis do que o nosso, e porque o nosso a gente colocou um limite de horas de 12 horas semanais para outras atividades, e um limite também que é o valor atual da bolsa. Mas, na verdade, a CAPES não tem mais essa restrição, mas nós a mantivemos. Então, a gente tem que discutir se acha interessante ou não manter, ou se deixa livre. Por exemplo, se o aluno quiser trabalhar 40 horas numa empresa, ele pode. Se ele quiser ganhar 10 mil reais... Isso que eu ia falar, para a gente se balizar, o mínimo teria que ser o que a CAPES diz, né? Eu achei que as 12 horas fosse limitação da CAPES. Não há essa informação. Na época que nós fizemos a deliberação, nós julgamos pertinente esse número, porque, né, se a gente for permitir também que ele trabalhe full-time em outro lugar, vai sobrar muito pouco tempo para dedicar para o projeto. Então, só assim, já coloco essa ideia aí no ar, que deve vir na próxima reunião, para vocês julgarem se a gente mantém, podemos manter, 12 horas, limitado ao valor da bolsa, ou se a gente permite um pouco mais para os alunos fazerem mais horas de aula, ou mais consultorias, enfim, se acharem que não vai prejudicar o desempenho, né? Sim. Tá bom? Então, esse item era só isso. É uma boa discussão. Não, os outros programas não limitam. E aí acontece do aluno, bolsista assumir. O aluno já some, naturalmente. Já some, Quando trabalha. E aí, sendo bolsista, é pior porque a gente tem um compromisso, né, com as instituições de momento. E se ele não termina, se ele reprova, não entrega, perde prazo, ele tem que devolver o valor, né? Sim. Então, a se discutir. Eu não colocaria 40 horas, por exemplo, mas de 12 para 20, talvez, né, a gente possa discutir, bom, mas não é hoje. Só estou falando isso para a gente gastar tempo da reunião que está apertada. Só isso. Então, vamos lá. Qual que é tem mais um? É o pedido do Lucas Carvalho. Do Lucas Carvalho. Aí ele, sim, é uma atividade mais contínua, né? Aulas no ensino superior, relacionadas ao tema do doutorado, e aí vou pedir para ele abrir, para a Denise abrir, para a gente ver o valor e a quantidade de horas, porque isso a gente limita. O valor 1.600, carga horária 6 horas, são 6 horas semanais, pelo jeito? Isso. Em Uberlândia. Lembrando que os bolsistas também não têm mais a obrigação de residirem na cidade onde fazem o curso. Ai, por que era obrigado? Era. Mas na pandemia isso foi suspenso, e então resolveram liberar isso. Na prática tem muito trabalho que pode ser feito à distância, né? Não precisa estar aqui. Nós não temos laboratório, por exemplo. Né? Tá bom, então, aprovado. Próximo item, acompanhamento de bolsista. Então, todo ano a gente faz avaliação, né, dos bolsistas, que é feito pelos orientadores, e a gente analisa aqui o relatório. Sim. Vai, tá preenchido? Eles estão em branco. Eles estão em branco. Mas eu anexei estranho, eu tinha colocado aquela... Sabe que é embaixo? Eu sei que... Tá bem. Então, é do Marcelo Borges, orientado da Adriana. Então, tudo ótimo, preenchido, aprovada a continuidade. Então, nós costumamos seguir o orientador, né? Sim. Aprovado. Estamos chegando já. Não tá pequenininho. Acalmem-se. Créditos especiais de Lucas Martins Carvalho. Pois é, esse é o mesmo pedido lá que está na pauta suplementar, então a gente já pode olhar os dois, né? Quando a gente pede para o aluno mandar,
a gente tem que abrir também a regulamentação que o aluno está sujeito, né? Porque tem diferentes regulamentos. Você chegou a olhar a desse aluno? Eu copiei, professor, que estava lá no processo. Tá. É esse aqui, ó. Eu vi que não mudou, então eu acredito que seja o mesmo. Então, vamos lá. Aqui, se ele está atrelado a essa norma. Isso. Então, vou ter que chegar pertinho para ler, gente. Em relação à concessão de créditos, é possível para livro considerado como referência ou didático, conforme classificação feita pela CAPES. Ele mandou algum livro, não? Não, ele mandou artigo. Não serão concedidos créditos especiais para livro ainda não avaliado. A classificação que tratam as letras A, B será vigente. Não, mas aqui não está falando, Denise, você está falando de livro aí. Então, não achei de artigo, professora. Será que tem aqui no PPH? Está no regulamento. Agora, eu precisava confirmar qual que é o regulamento do aluno, mas deve ser esse último, né? Porque ele é aluno recente, né? Antigo. Aluno de quem? É da Luciana Cesarino? Isso. Abre-se mais recente, porque ele é igual ao outro, ele só atualizou uma coisinha lá de cima. Isso. Se ele não entrou em 2016, senão ele já teria terminado, né? Então, posso procurar? Por favor, professora. Eu já estou aprendendo. Especiais. Créditos especiais. No máximo 18 créditos para o mestrado e também para o doutorado, 36 para o direto. Então, vamos lá. Ele está pedindo artigo. Então, o artigo ele entra em 2 momentos. Aqui, publicação de artigo científico que atenda os seguintes critérios: periódico de circulação nacional ou internacional, com corpo editorial reconhecido, que tem um aluno como primeiro autor e o orientador como coautor. Essa aqui é uma possibilidade, no máximo 3 créditos. Isso aqui é para revistas que não são de alto impacto, né, que entrou aqui. E aí a gente teria 6 créditos. Então, Denise, mas por que você copiou aquele trecho? Aquele trecho é de outro regulamento. É o que estava no Processos lá do Matheus. Foi o único que eu achei. Não sabia que Não, é coisa antiga aqui. Mas se está no processo, será? Ou já é porque alguém checou que ele estava vinculado àquele regulamento? Então, o aluno fez esse pedido via requerimento? Fez. Eu quero ver o pedido do aluno. Tá. Esse é o pedido dele. Tá. Verifique no regulamento que podem ser aceitos. É necessário anexar o comprovante. Lucas, tal. Ele não fala qual que é o extrato, né, da revista. Vínculo, pegar o novo, o 162. Deixa eu ver se é esse aqui que nós abrimos. É o que nós abrimos. Então, Denise, está errado aquilo lá. Esquece, Matheus. Então, quando chegar algum pedido desse, você vê o regulamento que ele está vinculado e vê. Então, na verdade, seria isso aqui, ó. Tá? E aí ele poderia ter até 6 créditos se fosse um artigo publicado numa revista mais renomada. JCR acima de 0,1, né? Perdão? JCR acima de 0,1. Acima de 0,1. Então, ele não precisa ter JCR. Se ele não tiver, ele se enquadraria neste outro aqui, no B. Né? Então, a gente tem que ver... Isso aí a gente tem que melhorar, né? O nosso... Cadê? O nosso formulário. O corpo editorial reconhecido, isso né, dá muita margem para julgamento, né? Não, então, e aí, do jeito que o aluno manda o pedido, nós temos que ter o trabalho de olhar, né? Isso. Então, se pudesse já falar, esse artigo, qual que é o site, Sim. se tem JCR ou não, sabe? Mais informação, porque você chegou a fazer isso? Você abriu os artigos? Os artigos estão aqui. Vamos lá abrir, então, os artigos. São 3 artigos, pelo que eu entendi? 4. Ele mandou 4. Artigo 1. Revista Foco? Revista Foco, apareceu. Deixa eu entrar aqui, peraí, perdão. Vamos entrar aqui no Qualis.
Se quiser só foco, será que ele acha? Ciência em Foco, EAD em Foco. Revista Foco. Vamos lá, então. Revista Foco. É isso que o aluno tem que fazer e não a gente. Tudo bem, que a gente tem que checar essas informações, mas ele já tem que nos dar. Acrescentar esse campo no formulário, né, Jana? Oi? Acrescentar esse campo no formulário. Classificação, né, na CAPES. Aqui está dizendo no site da revista, Revista Foco, será que é essa mesmo? Ó, eu coloquei aqui 2013 a 2016, 2017 a 2020, ela não aparece. Revista Foco. Qual que é o ISSN dessa revista? 1981-223X, é isso? Ah, isso, 1981-223X. Será que é essa daqui? Olha, aqui ela consta como B4, não é B4. Você está no Eduqualis? Achou ela? Nossa, para mim não apareceu. É só foco. Ela está no B4, então ela está classificada na CAPES. Peraí, desculpa, gente. É o 2017-20, não, peraí, isso é um mais antigo que eu baixei. Não, mas o 17-20 é o atual, na verdade. Não, mas é que eu peguei do... Não, ela melhorou, é B2. Ah, então, B2 aqui mesmo. no site eles estão falando que são B2. É B2. B2. Na avaliação melhorou. anterior ela era B4 e ela subiu para B2. Então, tá ótimo. Deixa eu botar aqui, ó, foco. Por que quando põe foco não aparece aqui e para você apareceu? Para mim também não apareceu. Ela não deve estar classificada em administração. Não, ela tem uma classificação na administração. Mas eu deixei livre para todos. Para mim não está aparecendo, gente. Para mim também não. Qual que é o ISSN? Vamos procurar no ISSN. Eu procurei pelo ISSN, não, o X apareceu, D2. X, 223X. Aparece, Faculdade Novo Milênio. Foco, Faculdade Novo Milênio, B2, tá bom. B2. Então, é isso que a gente tem que já ter, né? Para não ficar gastando o tempo todo. Claro que a gente vai confirmar, de preferência antes da reunião, você já confirma, para a gente fazer mais rápido. Então, ele tem essa... vamos ver agora os autores. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro, ele né? Lucas Carvalho Martins, e a orientadora tem que ser coautora. Nós não falamos nessa regra, e é isso que eu quero mexer. A gente vai fazer uma rodada de avaliação do regulamento. Tem algumas coisas que eu queria mexer, talvez seja isso. Nós não colocamos que deve ser apenas o aluno e o seu orientador. Isso não está escrito, né? Então, tá vendo? 3 créditos pela publicação de artigo que tem os seguintes critérios. Periódico de circulação, que tem a corpo editorial reconhecido, então ele está no Qualis B2, isso já é um indicativo. Que tem o aluno como primeiro autor e seu orientador como coautor. Então, este primeiro artigo, ele se enquadra, né? Então, vamos lá, só para a gente não se perder. Esse primeiro artigo, onde você abriu ele aqui, Denise? Para a gente falar o nome dele certinho. Isso, então esse primeiro, da análise quantitativa da associação, etc., segundo a regra, podemos conceder 3 créditos. Tá. Se vocês estiverem de acordo. Sim. A regra existe para incentivar a publicação, né? Então, sim. P2... perguntar, Janaína, em algum regulamento anterior, tinha uma questão ligada aos tratos quadros da revista para que isso pudesse ser contabilizado. Isso caiu por terra? Caiu. O último regulamento, a gente não pôde colocar nada de Qualis, porque se entende que o Qualis um dia não vai mais existir, e que o Qualis reflete sempre uma coisa que aconteceu. Por exemplo, a gente está olhando o Qualis 17 e 20, nós estamos em 23 já. Então, às vezes tem uma revista que é muito boa, que tem um JCR elevado, mas que não está lá na Qualis, porque ninguém publicou ainda naquela revista, né? Naquele quadriênio. Então, não a gente pode usar até como parâmetro, como a gente viu agora, olha, se ele está na Qualis, já foi verificado, né? Então, ele tem uma linha editorial adequada e tudo mais, mas não para constar em regulamento. Então, no regulamento, a gente pode colocar
outras métricas, como o JCR, e é isso que eu quero mudar, porque a gente colocou o JCR somente, e aí muito aluno, você vai ver isso na hora da defesa, vem depositar e pega outros indicadores JCR que não de impacto, que é o GIF. Então, é isso que eu quero acrescentar, o GIF, ou a gente, então, concorda que vai aceitar qualquer outro indicador, que não o Journal Impact Factor, né? Então, para esse da análise quantitativa, se vocês estiverem de acordo, a gente pode conceder 3 créditos. O número 2, qual que é, então? Mesma revista, mas é o mesmo artigo. Mesmo artigo, análise quantitativa. Quantitativa? Ele mandou Se não me engano, o título muda. É diferente? Peraí, análise quantitativa da associação da estrutura organizacional voltada para projetos com número de funcionários, faturamento, setor de alto. Certo. E qual que é o outro? Um é empresas brasileiras, o outro empresas na América Latina, latino-americanas. Mas é na mesma revista? É na mesma, é no mesmo número, será? Deixa eu ver, ó. Volta só um pouco, vamos lá. Esse foi no número 15, volume 15, número 5. Esse foi o que a gente aprovou? Então, só põe lá, latino-americanas, né? Para saber qual que é que a gente está falando. O 15, 5. E agora, o 2... Empresas brasileiras. 15 e 5 também. Mesmo volume, mesmo número. Sim. Mesmos autores? Acho que sim, tudo igual. Mas, ok, a revista tem um corpo editorial, né? Que julgou. Gente, é o mesmo artigo, não é possível. Eu acho que deve ter tido só uma análise com recorte. Peraí, deixa eu ver, vai. Esse aqui, 008, certo. Introdução, contexto, justificativa, gestão de projeto. Etapas para se chegar no resultado, teste que quadrado, etc, etc. E aí o 1, esse é o 7, o outro é o 8. Lucas, Arthur, Luiz, Sábio, João Pedro. Essa daí é latino-americana. Mesmo, Lucas, Arthur, Luiz, Sábio, João Pedro, Luciana, Lúcia. Ó, empresas brasileiras, esse, Janaína? O brasileiro, deixa eu entrar no brasileiros, é esse, né? Que eu entrei agora. Brasileiro que você acabou de fechar. Aí, ó, tá aí. Esse. E aí o outro que você tinha aberto é latino-americana. Mudou o recorte da amostra, provavelmente. Ó, 70 empresas brasileiras. Estou entendendo. Que a brasileira também é latino-americana, entende? Era bem mais difícil conseguir crédito. Exato, eu estou só pensando que... Mas ela é B2, né? Sei lá. 40 empresas... Ah, essas são bolivianas, Colômbia, Equador e Chile. Vamos analisar tudo antes, né? Sair concedendo. Vamos ver o 3 aí, então. 3. Agora é outra revista. Revista de Gestão e Secretariado. A4. Procurei aqui. Esse é a 3. Esse é a 3? Não, é o artigo 3. Ah, não. Vai lá. Revista de Gestão e Secretariado. 2178-9010, é isso? É A4, se não me engano. 10. Vamos lá. A4. 2178-9010. Isso, porque o site ele não entende se você não bota um hífen. A4, hein? Uma pergunta, na verdade, que eu preciso olhar o regulamento. A gente pode dizer até 3 créditos? É isso que eu ia perguntar. Pois é.
São 3, não está falando até 3. Ou 3, a ideia era assim, 3 para um artigo, 6 para um artigo muito bom. Essa é a ideia. Aqui está assim, ó, poderão ser concedidos como créditos especiais no máximo 18 créditos. Não, 21 para doutorado, né? Isso. Especial ou não, pelo pai, por exemplo. Ou para outras revistas. Vai ter que entrar aqui na ficha do aluno. na ficha. Isso aí tem que sempre ver antes, Denise, porque olha o tempo que nós estamos perdendo não, né? Usando para poder pegar essas informações. Já tinham que estar aqui. Então, vamos voltar lá naquele artigo lá, onde que está esse 4, esse 3, se você abrir aqui. O Lucas está aí, é o primeiro, a Luciana está aí também. Análise de viabilidade econômica de geração de energia elétrica. Certo. Quando que ele ingressou? Olha, tem que abrir a ficha dele. Como ele está vinculado ao regulamento de 2021, é pelo menos 2021. Tá. É, o de reunião gravada e transmitida é isso. Se a gente não compartilhar a nota, sei lá. Né? Mas eles estão vendo. Nós estamos vendo. Estão vendo. Então. A gente precisa ver se ele já tem créditos. Aquele Lucas Carvalho Marques. Pega o número USP dele lá no pedido. Não tem. Não tem. Ele não tem. O pai, ele também não tem créditos especiais. Monitoria de disciplina. Ele é ingressante de 2022. 22. O primeiro artigo era de quando? É isso que eu quero olhar, vamos lá. Deixa eu ver aqui o pedido dele. Vamos começar. Quero ver a ficha. Aquela solicitação? É. Aqui também não fala nada sobre a data da publicação do artigo, hein, gente? Aqui Isso aí é coisa de mestrado, né, de doutorado. no regulamento. Não, tem que ser durante a vigência, né? E a gente pode melhorar isso daí depois, Janaína? Aí tem que mexer no regulamento, né? Sim. Tudo que for sugestão para aprimorar o regulamento, a gente está anotando para pedido de vocês. Olha lá, período, tá vendo? Ele tem que dizer, essas atividades foram desenvolvidas em março a setembro, submissão do artigo em setembro e a publicação do artigo em dezembro. Então, vamos ver. Cadê aqui? Artigo 1 aqui. Esse é o formulário. Esse foi o artigo? Setembro, dezembro. E os outros, deixa eu ver aqui, o 1. Recebido em outubro, aceito em novembro. E o 4. Isso é de secretariado. Análise de habilidade econômica, sistema de pastejo irrigado relacionado à produção de leite. É a mesma revista. Atividades rurais. Setembro, dezembro, e esse outro.
Setembro, dezembro. Bom, então nós temos a seguinte situação. 4 pedidos de artigos. 2 são publicados no mesmo volume e número. Publicados em 2022, ano de entrada do aluno. Ele entrou em que mês? 25 de fevereiro de 2022. Então, assim, a princípio... aluno de doutorado? Aluno de doutorado. Quando a gente olha aqui a nossa regra, né? Sim. Ele poderia pedir até 21 créditos. Sim. E não fala do prazo, e não fala do tema relacionado à sua tese, né? Talvez seria um ponto sempre de anotação futura para a gente pensar. Com esses artigos, ele conseguiria 12 créditos. 12. Publicado em periódico de circulação nacional ou internacional que tenha corpo editorial reconhecido e que tenha o aluno como primeiro autor e seu orientador como coautor. Uma coisa que a gente só precisa acertar, né? O orientador como um dos coautores, talvez, porque da forma como está assim, parece que são só os dois, né? E não é o caso, sempre tem mais gente, né? É difícil ter só os dois. E os outros 6 créditos, publicação de artigo científico, que atende ao seguinte critério, publicado em periódico JCR superior a 01, e que tenha o aluno como primeiro autor. Então, assim, a nossa regra é bem generosa. Sim. Justamente para poder incentivar que os alunos publiquem enquanto alunos, que é um indicador importante lá da CAPES, né, que a gente está Sim. isso agora. A gente ganha de um lado e perde de outro, né? Porque você incentiva, mas, por outro lado, tem disciplinas que estão precisando de alunos e a gente não consegue alimentar as turmas porque... mas não tem jeito, né? Eu penso assim, que não há o que... Talvez a única coisa, aqueles 2 artigos que são muito parecidos, mas... Do 7 e outro número 8. Então, a princípio, atende o que está aí, né? Os 12 créditos em função de publicação. E se vocês têm alguma objeção, lembrando que amanhã pode ser um de vocês pedindo também, porque a regra Sim. ela é generosa para incentivar mesmo a publicação enquanto alunos. Sim. Agora, o principal fator, que eu acho, que é o aluno, ele tem que ser o primeiro autor. E isso, às vezes, não tem acontecido, né? Então, nesse caso, nos 4 ele foi, né? Nós não limitamos quantidade de coautores. Sim. A crítica que possa ser feita, na verdade, não tem aqui como uma restrição. Talvez essa daí, do tema estar relacionado, mas é o primeiro ano também da tese, não sabemos se foi fruto de disciplinas ou não, né? Sim. A CAPES não exige isso, né, Janaína, para avaliar a publicação, independente de se está no tema da disciplina. Um dos indicadores que a gente precisava melhorar em relação a essa última avaliação, que terminou em 2020, era justamente a publicação de discentes e egressos. Tá. Exatamente essa. Então, assim, isso é para incentivar mesmo. Isso incentiva. Porque, olha só, por mais que tenham todos esses participantes, só o Lucas vai receber crédito. Se aqui entre eles houver outro aluno nosso, não tem direito a pedir, só o primeiro autor. Então, se o Lucas foi o primeiro autor de todos esses, tem aí o mérito também de... Sim. Então, assim, a princípio eu concederia, porque não há nada fora da regra. Se fosse talvez uma revista que não estivesse no Qualis, né, mas está... Bem? Tudo bem. Lucas, quer falar alguma coisa? Você não é coautor, não, né? Não. Não.
Então, recebemos 3 créditos para cada artigo, porque se enquadra na primeira categoria, né? Tá. E não na segunda. Agora, o pedido do Matheus. Aí, o Matheus é aluno meu, eu vou explicar o caso, mas aí eu vou me abster da votação. Certo. Então, esse artigo, o impacto da origem do café em julgamentos hedônicos, a gente fez numa disciplina, né, como resultado da disciplina que a gente chama doutorado. Tem outros alunos envolvidos, né? O Matheus é o primeiro autor, Álvaro foi meu aluno, a Renata é minha aluna, a Fabiana foi uma consultora que entrou, o Fernando é professor lá da farmácia, a Marina. Então, assim, todos nós ajudamos, mas o Matheus é que é o principal autor. E esse é um artigo que tem um JCR acima de 3, precisa ver. Eu não sei se ele está no Qualis ou não, porque é uma revista da área de Sensory Studies. Aí fecha isso aqui. Quer buscar aí, ó? Ela tá, viu, Jana, na Qualis. Quanto que ela está? A2. Ela é A2, mas ela tem um JCR de 2,8, segundo aqui, mas a gente pode entrar no GIF também. Não, mas aí você já constou? Não, que aqui é o mais atualizado, quando você vai direto no JCR, mas eu nunca sei o caminho inteiro. Não, mas Se não for esse isso... JCR que você está falando. Se não for isso, é próximo disso, tá vendo? Esse Impact Factor aqui é o do JCR. Então, nesse caso, ele se enquadraria, na minha opinião, nos 6 créditos, que é um artigo com JCR mais elevado. Sim. Chama Que é o que está na Studies. Você está no SJR. eu estou no sistema do software. Mas aí a gente já tem uma ideia, tá vendo? 61 Não, desse não, lado. é A1. Ela deveria ser A1, mas ela está como A2, provavelmente porque não é exatamente business, né? Food Science. Então, vocês julguem aí o pedido, eu vou me abster. Peço para a Perla conduzir aí, por favor. Vamos lá. Se concordam, permaneça como estão, abstenções. Jana se absteve. Sim. E só uma observação, o Matheus nem precisa de crédito, não, ele fez créditos a mais. Sim. Porque eu falei para ele que é bom ter isso em currículo. Sim. Porque aparece, depois, quando ele for prestar algum concurso, alguma coisa, um processo seletivo no exterior, e aí manda lá o currículo, né, de notas, e aparece a publicação internacional. Então, é bom. Sim. Não, mas eu acho que é olhando o regulamento, né, Jana? Oi, perdão, pergunta? Não, é assim, olhando o regulamento, está mais que certo, não tem nem dúvida, né? Acima de JCR, acima de 0,1. Ele nem fala de qualificação de extratos CAPS. Tá ali. Não fala. A gente tirou isso porque tem muita pesquisa interdisciplinar, né? Sim. E aí acaba excluindo, por exemplo, o artigo da Nature. Então, excluiria se a pessoa quisesse, o autor, né, quisesse entrar. Então, são 6 créditos. São 6. Muito bem, tá vendo? A gente acabou. Faltam 3 aprovações e uma abstenção. Isso, pode pôr de volta na pauta, por favor, obrigada, Perna. E aí estamos terminando, na verdade, a pauta complementar. Ele era o último da complementar, já foi. Você nem pôs o pedido de prorrogação? Professora, não, aquele do TABA, não pus, professora, acabei esquecendo de colocar. A Érica me pediu para atender uma demanda dela de curso, eu acabei esquecendo de pôr. Isso foi falha minha mesmo. Então, eu não sei o que fazer, porque o menino não pode esperar até o mês que vem para a gente julgar isso. Tem um pedido, que foi pedido para entrar em pauta suplementar, eu autorizei, mas a Denise não pôs, só que ela pode pôr agora, mas o fato é que nós não temos os documentos aqui. Você tem para mostrar?
O pedido do aluno Uhum. é o último item. Deixa eu ver A se eu tela vai consigo ter que pegar. sair. A gente talvez tivesse que ter falado dele antes. Talvez Que ele é um pouco mais... complexo, né? Porque não tá, é que está na minha área, que eu estou na Secretaria do RAD. Peraí, deixa eu ver se eu entro na... Vou entrar no meu e-mail. No e-mail tem. Então, vou o entrar aluno, no eu meu vou e-mail. explicando qual que é a situação. Ele entrou com um pedido, acho que ontem ou anteontem, de prorrogação de prazo. A gente pode até entrar ali também no regulamento para mostrar. Todo aluno nosso tem direito, estando dentro do prazo, né? Ele não pode pedir depois que perdeu o prazo, mas estando dentro do prazo, a gente pode analisar todos os casos, concedendo no máximo 120 dias, e ele entrou com um pedido de 120 dias, e eu vou ler, então, a justificativa que ele deu. Nós não temos isso explicitamente descrito nem no regimento, nem no regulamento. Em que situações o aluno pode pedir prorrogação? Isso é sempre deliberado pela CCP e depois analisado pela CPG. Tá? O que eu posso dizer? Historicamente, nós temos concedido as prorrogações ou na situação de problemas de saúde, como foi o último que a gente prorrogou, não sei se vocês lembram, né, do aluno que foi internado e tal, problemas psicológicos, estão acompanhado de laudo médico e demais comprovantes. Então, essa é uma situação que a gente nem discute muito, né? Apresentou os comprovantes, a gente prorroga. Outra situação que aí demanda um pouco mais de discussão é quando o aluno alega questões de trabalho, alguma dificuldade na coleta, e aí a gente analisa e delibera. Tem uma terceira situação que aí, quando tem alguma norma específica, como a gente tem atualmente ainda em vigência, a portaria lá da Covid, que os alunos que têm entrada lá em determinado período têm direito também a pedir uma prorrogação em função dos possíveis problemas que a pandemia causou, seja na realização de créditos ou coleta de dados e tal. Então, o que esse aluno pediu não foi a prorrogação Covid, foi a prorrogação normal do regulamento, e ele coloca o seguinte, olha lá, é o aluno Pedro Vieira de Moraes, Júnior, aluno do Para a TABA gente de... não está aparecendo, Jana, para mim está no meio delivery, não sei se o Lucas está vendo. Também não. Não está conseguindo ver? A gente não estava vendo, não sei se é fácil colocar ou não. Denise, eu acho que você abriu em outra aba, né? Então... Parar de compartilhar. Para essa apresentação, e aí compartilha toda a tela, tudo. Tá. Ela inteira. A tela inteira, isso. Uhum. Aí tudo que você mostrar, eles vão ver. Tá. Agora vai lá. Eu estava com meu e-mail aberto. Ai, Jesus amado. Está mudando a tela, na verdade. Tá aqui. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Sim. Tá, então é aluno do TABA de mestrado, é isso? Nível mestrado. Isso. Bom, então eu vou ler aqui. Fiz pedido de prorrogação de prazo do curso. Porém, não enviei meu trabalho como está neste momento. Agora irei anexá-lo. De toda forma, vou escrever a justificativa novamente. Aconteceram coisas, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista pessoal, que me fizeram atrasar um pouco o cronograma. Fiz um intercâmbio com a Universidade Húngara Austríaca, a Central European University, para cursar disciplinas, o que me fez aumentar em 6 meses os estudos. Além disso, na mesma universidade, fiz uma atividade acadêmica para o Comitê de Ciência de Dados para Finanças, que tomaram mais 3 meses. Por conta de trabalhar em uma empresa na Europa, ainda tive que mudar de país 2 vezes, o último sendo uma língua desconhecida para mim, espanhol, que me retirou mais 3 meses de estudos. Apesar desse quase 1 ano de entraves, adiantei o máximo que pude a pesquisa e vejo que estou muito perto do final. Peço apenas esse prazo para ter tempo de finalizar com segurança a escrita dos resultados e ter tempo para uma avaliação e correção, se for necessário. Muito obrigado. Então, o aluno ele tem que mandar o pedido, a justificativa, o cronograma e uma carta do orientador. Então, tem a carta do orientador e ele mandou também depois o documento lá, né? Uhum. Cadê, Denise? Tá, esse aqui, então, é o relatório do estágio atual.
Preparar para descrever, então, toda a parte de revisão de bibliográfica, estudos, metodologia, parte introdutória, foi realizado, pelo que eu entendi aqui, o trabalho está no meio da escrita dos resultados. Como são muitos dados, a avaliação de 480 empresas que tiveram ações negociadas no mercado de ações requer um pouco mais de tempo. Assim como explicado na justificativa, houve questões acadêmicas e pessoais que atrasaram o cronograma alguns meses. E esse é o motivo de recorrer a esse aumento de prazo. Então, introdução está concluída, revisão está concluída, revisão de formato, metodologia concluída e os resultados estão em produção. Então, ele prevê ainda aí alguns meses, concluindo o trabalho todo em outubro. Então, eu vou mostrar a carta do orientador agora. O aluno de mestrado, Pedro, é meu orientado, legal, o início do seu curso coincidiu com o período da pandemia da Covid, que fez com que ele aceitasse uma proposta de trabalho na Europa, uma vez que poderia trabalhar e estudar à distância. Desde então, além do trabalho do mestrado, fez um intercâmbio com a Universidade Húngaro-Austríaca, Central European University, e ainda enfrentou 2 mudanças de moradias em países diferentes. Apesar de tudo, o aluno veio desenvolvendo seu trabalho com qualidade e, no momento, está na fase final de redação dos resultados da pesquisa. Assim sendo, meu parecer é favorável à aprovação de sua solicitação de prorrogação de prazo do curso, respeitando o normativo do programa. Então, agora eu vou mostrar o normativo. Luísa, desculpa eu ter tomado a mão, porque eu sou nervosa. Aqui, ó. Você conhece mais. Que aí eu já vou direto na prorrogação. Ó. Prazos, em qualquer... Não. Em qualquer dos cursos, em casos excepcionalmente... Não, vamos ler de novo. Em qualquer um dos cursos, mestrado, doutorado ou doutorado direto, em caso excepcional, devidamente justificado, o aluno poderá solicitar à CCP a prorrogação de prazo por um período máximo de 120 dias. Então, como eu disse, não tem no nosso regulamento algo que especifique assim, que seja relacionado a casos de doença ou questões alheias, mas é o que a gente tem julgado. Se olhar o regimento da USP, tem menos coisa ainda, eles dizem simplesmente que a CCP é que julga. Então, o que nós temos que tomar desse regulamento é caso excepcional devidamente justificado. Então, o que a gente tem que analisar é se essa solicitação se configura um caso excepcional. Então, eu expus o caso, não sei se vocês querem fazer perguntas, né? O Tava chegou a trocar uma ideia. Pode falar, Alexandre. Cadê a foto deles, a imagem deles? Eu perguntei se o Tava chegou a trocar uma ideia. Antes do pedido, não. Depois do pedido, eu que perguntei algumas informações, né? Tendo a assinatura dele, a carta de aval, se entende que ele está de acordo, né? Então, o que ele me disse é que realmente o aluno teve essas complicações de trabalho, não da dissertação, mas que é um bom aluno e tal, mas que já faz tempo que não lê. Desde a qualificação, não sabe. E qual que é a data que ele tem para entrega? A data que está no plano oficial? É julho, alguma coisa. Peraí, você me mandou por zap, deixa eu procurar aqui. Porque os alunos tinham isso. Acho que ele está pedindo para outubro. Uai, peraí. Me mandou tudo isso aqui. Você mandou para o meu e-mail. Que é o prazo que os alunos estão tendo para entregar agora. A data máxima de depósito dele, mas eu sei que é julho, viu, Perla? 5? É 5 de julho. 5 de julho, ou 5 ou 6, início de julho. Então, ele teria um mês, né, para fazer, se não for aprovada a prorrogação. O que eu tenho para dizer como coordenadora? Esses pedidos, eles têm que ser excepcionais, porque a gente é avaliado pelo nosso prazo médio de conclusão. Nós já estamos com esse indicador, que a gente já está fazendo as contas, né? A gente tem uma assessoria, né, que está nos ajudando com isso. Nós já estamos com esse indicador estourado por causa das prorrogações da Covid. Qual de nós aqui não teve aluno com prazo estendido, às vezes até 2 anos? Né? No caso de doutorado, eram 2 anos, mestrado 1 ano. Nesses casos, nós fomos orientados aí pelas consultoras a anexar
a nossa portaria da USP, que nos permitiu fazer isso, assim como nos permitiu também passar o número de orientação, que a CAPES só permite 8, e por causa dessa extensão de prazo, eles permitiram momentaneamente, né, ficar acima de 8. Tudo isso tem que estar muito justificado, porque se não tiver, é um indicador que a gente vai pontuar muito mal. Então, em casos excepcionais, por exemplo, caso da doença, né, da pessoa, a gente ainda permite isso e justifica o que aconteceu. Nosso prazo médio caiu porque houve 3 casos de doença, alguma coisa assim. Eu não gostaria de ter que justificar que o nosso prazo médio caiu porque o aluno trabalhou em uma empresa ou fez uma disciplina em outra instituição e isso atrasou. Não me parece uma justificativa aceitável para eu conceder um prazo adicional. E dessa forma, fazendo isso, a gente abre um precedente para outros pedidos da mesma forma, né? Então, eu entendo que todo mundo quer melhorar o trabalho, entregar a melhor versão possível, mas a gente tem regras que têm um motivo de ser. Algumas não tem, a gente muda. Mas existe um prazo médio, né? A gente não vai deixar o aluno aqui ad eterno para ele fazer o trabalho né, que nunca termina. Então, assim, a princípio, a minha posição é desfavorável, mas eu gostaria de ouvi-los, porque a gente também pode conceder menos. Ao invés de 120, podem ser 30 dias, 60 dias, ou nenhum prazo adicional também. Então, eu acho que essa é uma decisão que era muito importante para eu tomar sozinha de referendo, isso que eu preferi trazer para cá. Porque se eu não trouxesse nessa reunião, não daria tempo para a próxima reunião, que ele ia perder o prazo, provavelmente. Eu acho, assim, pelo... Não sei, o Alexandre quer falar primeiro? Não, fica à vontade. Fala você, Pela, porque eu não sei se você tem que sair, né? Deixa eu fazer um comentário, então. O que eu tenho observado, que eu já observei em outros pedidos, até, obviamente, com pandemia, acho que aumentou muito a questão de saúde mental, né? Então, muita gente com problema mental, com depressão, né? Com a questão de atestado médico. Isso é uma coisa que foge um pouco do nosso controle, né? Não é que a pessoa escolhe estar em depressão. No caso dele, eu vejo que teve uma escolha pessoal, né? Ele tinha responsabilidade dele com o orientador e com o programa, e não sei se tem bolsa ou não, mas ele tinha uma responsabilidade com o programa, e isso não entra, acho que, em caso excepcional, porque se a gente observar, vários dos nossos alunos podem ter a oportunidade de ir para fora, né? Que é uma coisa normal, e não vão por escolha. Então, eu acho que, assim, além da fundamentação não ser uma fundamentação plausível, eu acho que a questão disso virar, mesmo se a gente conceder 30 dias, 60, 90, isso repercutir para qualquer um pedir, né, essa prorrogação. E é uma angústia que acho que todos pós-graduandos passam na sua fase final, né? Olha, eu quero mais um pouco para poder melhorar, né, que nem você disse. Então, eu sou desfavorável pelos motivos, né? Não é motivo de doença, né? Saúde, é um motivo de trabalho que foi uma escolha que ele fez, né? Ele deveria estar consciente do prazo que ele tinha que cumprir aí. Alexandre? A minha posição é a seguinte: se o Tabajara disse que não leu mais o trabalho dele desde a qualificação, acho que já é um problema, né? Ele disse, mas não escreveu isso. Não escreveu, mas... Então, o documento oficial que nós temos é que ele é favorável. Sim. Talvez porque não tenha lido, né? E ele precisa ler. Mas eu acho bem complicado. E, assim, no documento ele disse que fez curso fora, né? Isso. Fora. Fez um trabalho, não disse qual, mas fez um trabalho relacionado à análise de dados. Fez uma atividade dentro desse intercâmbio e trabalhou em uma empresa. Né? Então, acho que ele assumiu mais responsabilidades do que talvez ele poderia nesse momento que já era crítico, né? Estando exatamente fora... o que ela falou, né? Ele escolheu. Então, poderia não ter feito. E até em termos, né, assim, de palavra, né, com o orientador, quando ele começa a rodar alguns dados que não tem a ver com a dissertação dele, né, ele está fugindo do foco, né? Isso daí, né? Até que eu conversei isso com o Taba hoje, né? Por acaso se encontrou. Quando o aluno vai fazer um intercâmbio, é para ajudar. Ele faz uma disciplina que vai ser usada
ele analisa os dados da sua dissertação. Isso tudo que ele relatou e disse que consumiu um ano e que o atrasou, era para ter ajudado e não. Então, assim, provavelmente as escolhas que ele fez lá não foram direcionadas para a sua dissertação. Foi talvez, não sei, né? Estou conjecturando aqui, porque ele queria aprender mais sobre alguma técnica, alguma coisa assim, mas não que isso tenha ajudado efetivamente, porque é exatamente o que ele disse, é que isso o atrasou. Então, de novo, foi uma questão de escolha, né? E de qualquer forma, eu acho que assim, se ele está dizendo, né, que já está na fase de resultados, a gente imagina que essa é uma fase, se você já tem os dados, acho que você não precisaria de 120 dias para fazer isso, né? Então, eu não entendi por que ele pediu tanto. É o prazo máximo, eu também perguntei. Eu falei, mas por que é o prazo máximo? Né? Se é só uma questão de ajuste. Eu ia até citar em relação a isso, desculpa, Janaína Alexandre. Não, porque assim, eu entendo a angústia do prazo, eu entendo, né, quem sou eu para falar, mas eu acho que a falha do pedido foi que não foi apresentado o trabalho, porque, se não me engano, acho que foi o João Lucas que pediu uma prorrogação de prazo há 3 reuniões atrás, que ele mostrou o trabalho dele. Então, assim, igual o professor Alexandre estava falando, mas só para escrever, não só escrever o resultado, né, mas para escrever o resultado, 120 dias para um trabalho que já está com introdução estruturada e já está sendo feita a revisão, já tem referencial teórico, já tem metodologia, mas poderia ter sido anexado para demonstrar que isso... Esse é um fator importante, Lucas. Ele não é nenhuma comprovação do que ele descreveu ali. Porque não tem como nem julgar. Boa fé de acreditar. Mas, normalmente, junto com o pedido, você manda o que você puder para comprovar. Sim. Então, se eu fiz tal disciplina, está aqui o comprovante da disciplina que eu fiz. Se me fez mudar de cidade, está aqui o e-mail da empresa me mandando para outra cidade. Sim. Então, nenhuma comprovação foi entregue, e a própria justificativa não é, ao meu ver, considerada uma excepcionalidade. No caso do João Lucas, que você mencionou agora, ele também pediu prorrogação normal de prazo. Mas o dele, a situação foi, sim. Ele trocou de orientação, era uma outra situação. Eu só estou falando assim da apresentação do trabalho, porque ele fez toda a apresentação, né, fez o pedido, mas ele mostrou, olha, o meu trabalho está eu terminei até aqui, a estrutura é essa. Então, não foi uma carta falando, a introdução já foi feita, a metodologia foi feita. Tá, mas... Não, e isso ele só entregou porque foi solicitado. No pedido original não tinha, nem isso. Entendi. Então, assim, só queria dizer isso. Então, eu acho que a gente pode fazer uma votação, e aí vocês fiquem à vontade de voltarem. O Lucas, o aluno, não entrou em contato com você sendo representante? Não. Né? Então, eu voto desfavorável ao pedido de prorrogação de prazo, mas eu faço uma sugestão para o aluno. Se ele achar que, de alguma forma, o pedido dele está relacionado com a pandemia, ele poderia fazer o pedido de prorrogação de prazo pela portaria da Covid, que aí nós poderíamos justificar para a CAPES por que foi concedido a prorrogação, mas aí ele tem que refazer a sua justificativa e apresentar os comprovantes, né? Se achar que realmente a pandemia teve um fator, porque no início, acho que da carta do TABA, ele fala isso, né? Por causa da pandemia, ele foi trabalhar fora. Então, se o aluno ainda quiser uma tentativa, se a maioria for negativa, tem essa possibilidade, ele ainda pode tentar pedir pela outra portaria, né? É isso, então essa é a minha posição. A Perla, que é a segunda a falar. Também minha posição é desfavorável, e só acrescentando uma informação, né, que o Lucas trouxe, que é um trabalho quantitativo, né, então que teoricamente a análise dos resultados acaba sendo um tempo bem menor do que talvez um trabalho quali, mas é desfavorável. Alexandre? O meu parecer é de um prazo adicional de 30 dias apenas, não de 120, para ele concluir. Eu sei que eu sou voto vencido, não sei. Tá? Mas assim, já que ele está argumentando isso, eu acho que para um trabalho que já está nessa fase, 30 dias deveria ser bem suficiente.
Essa é a minha posição. E o Lucas? Ai, caramba. Você pode se abster, se você tiver. Eu prefiro me abster, porque... É isso. Bom, então, com 2 votos favoráveis... Já, né? Oi? E eu concordo com o seu encaminhamento. Ah, sim. Então, é uma sugestão, porque se ele ainda teria essa chance, ele não pediu, perguntei para a Érica, e durante o curso dele todo, ele poderia ter pedido até 180 dias ou 360? 360. Ele estaria respaldado por essa portaria. Mas ele não fez, ele ainda tem tempo, mas ele tem que mostrar, porque a CPG está pedindo muito isso nas suas justificativas, como que a pandemia o atrapalhou nessa pesquisa dele. E aí ele teria essa segunda chance aí. Mas pela prorrogação nossa, que considera excepcionalidade, eu sou desfavorável, então nós temos 2 votos favoráveis, um favorável com mudança de prazo e uma abstenção. Tá? Então o pedido foi negado e com essa sugestão para o aluno olhar a portaria, ver se encaixa, e aí daria tempo de, se ele entregar isso antes da reunião, né, eu me comunico com vocês para não tomar essa decisão também sozinha. Né? Professora, você apela contra, professora a favor, com 30 dias. Isso. E o Lucas, abstenção. Ok. Tudo bem? Então, esse era o último item, né, de deliberação. Isso. Eu tenho alguns comunicados, mas eu sei que a Perla está bem atrasada. Você quer ir lá, Perla? Eu acho que se eu puder ir... Pode ir. Agora eu vou fazer só, se você quiser fazer algum comunicado, eu passo a palavra antes. Não, acho que tem comunicado já. Né? Eu agradeço, tá bom? Que agora a gente só vai falar. Então, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. A gente sempre mostra os saldos, né? Se bem que tem a aprovação da ata, né? Tem. Mas a gente põe a abstenção da Perla porque ela não esteve na última reunião. Tinha essa votação ainda. Tá bom, gente. Então, a ata é só uma reprodução das nossas decisões, com um resuminho, às vezes, né, de alguma discussão se houve. É isso aí. Aí, quem participou da reunião foi a Simone, né? Então, por isso que eu acho melhor a Perla se abster mesmo. Isso aí. Aqui, então, se vocês aprovarem, aí, ok, está aprovada a ata. Os auxílios. Gente, eu não sei mais o que fazer, né? Nós temos dinheiro. O saldo, mas a bendita CAPES não libera. E aí, cada é uma coisa, né? Porque falta assinatura, aí o nosso pró-reitor de pós mudou, aí assumiu, tem que assinar. Então, a gente tem o dinheiro do PROEX para chegar. Assim que chegar, eu não vou dividir. Eu vou ter que chamar a CCP para a gente discutir se a regra vai ser a mesma, né? E aí a gente discute. Talvez a gente faça até isso ad referendo se vier, por exemplo, logo depois da próxima reunião, para a gente não ter que ficar esperando tanto. Então, o PROEX, ele está aí, ele já está em vigência, ou seja, no momento que o recurso for liberado, a gente vai poder usar. Tem cerca de 80 mil reais, nós somos, quantos professores? 17? 19? 19. Então, assim, eu não sei se eu vou separar o dinheiro para coordenação ainda, então a gente ainda não tem muito, se eu considerar 20, né, aí vai dar pouco. Não, mas vai ter um dinheirinho para usar durante esse 1 ano, tá bom? Esse ainda é um saldo remanescente do PROAP, que tem até o dia 30/6 para ser usado. Se for prorrogado, depois eu vou usar recursos para coordenação também. O que mais que tem lá de comunicado? Denise, tem o saldo USP também, que da próxima reunião é bom você trazer para reforçar que os docentes não usam. Nós temos a Luciana, a professora fez um arquivo só, com colocando tudo. Ótimo, porque aí fica claro, às vezes o docente pergunta quanto dinheiro eu tenho. Você tem saldo USP tanto, PROAC tanto, e saldo RAD tanto. Ela me falou. Aliás, eu já até te paguei já. Você pagou, eu já usei o saldo USP.
Não, eu te paguei pro ato também. Você viu na tua conta? Estagiários. Sim, mas foi com o recurso da GCM aquele, né? Foi, mas era o PROAP. É do PROAP, isso mesmo. Então é isto, eu tenho essa... e o último, só um comunicado do prêmio que nós inscrevemos 2 trabalhos, né? Você tem o nome dos alunos? Sim. Nós recebemos aí o aviso que tinha um prêmio de gestão pública, e aí nós fizemos todo o procedimento de cadastrar o PPGAL, enviar para todos os alunos que defenderam naquele período do prêmio, recebemos 2 inscrições, o aluno Matheus de Melo, que é doutorado, não, é mestrado, e a Renata Pereira, que é doutorado. Isso, eu sei que é um de mestrado e um de doutorado. A Renata é doutorado. Tá, então, eles foram inscritos e vamos torcer, né? Assim que soubermos, a gente comunica aqui também. Então, acho que era só isso, né? De palavras minhas. Isso. Então, aos membros, Alexandre, Lucas, vocês querem falar alguma coisa? Não. Certo. Tudo tá certo. Bom. Então, agradeço a participação de vocês. Foi uma reunião relativamente rápida, né? E muito bom, então. E a gente se vê. Quando é que você volta, Lucas? Julho. Pode já encerrar, já está encerrado, agora eu vou só bater um papinho aqui. Eu volto em julho, 31 de julho. Tá chegando. Esse mês, agora, junho? Tá transmitindo ainda, eu acho, não?